Ela pagou a conta da senhora sem dizer nada discretamente. Foi embora antes que pudesse ser agradecida. O que ela não sabia é que o filho daquela senhora era o milionário por quem passara na porta do mercado sem notar, e que estava prestes a se sentar à sua frente para entrevistá-la. Quando ela entrou na sala, ele a reconheceu na hora, e aquele gesto simples mudou o rumo da vida dela para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Havia uma paz teimosa no jeito como Dona Célia escolhia as coisas, e foi isso que prendeu o olhar de Letícia antes de qualquer outro pensamento. A senhora de cabelos grisalhos e cardigã bege ia pela fila do caixa sem nenhuma pressa, conversando baixinho consigo mesma, aprovando um pé de alface como quem cumprimenta um conhecido de anos, cheirando o pão francês ainda quente antes de deixá-lo na cestinha. Tinha uma bolsa de couro gasto atravessada no corpo e uma cesta de mão onde cabiam pouquíssimas coisas. O pão embrulhado no papel pardo, uma caixinha de chá, alguns legumes, uma garrafa de leite, um cacho de uvas. Era a compra de quem gosta de comer pouco e bem, escolhida item por item com um cuidado que já não se via, e havia naquela modéstia toda uma alegria tão genuína que Letícia se pegou sorrindo sozinha, sem saber direito por quê, encostada no carrinho meio vazio, 2 passos atrás na fila. Não era pena. Não havia nada na senhora que pedisse dó. Pelo contrário, era uma mulher inteira, satisfeita, dona de si, dessas que a gente olha e pensa que envelhecer talvez não seja assim tão ruim. Era só que a felicidade simples daquela senhora com o próprio pão e o próprio chá tinha alguma coisa contagiante. E Letícia, sem planejar, sem pensar 2 vezes, decidiu ali mesmo que queria fazer parte daquela tarde de sábado de um jeito pequeno. A moça do caixa passou os itens pelo leitor com o bip monótono de sempre. O pão, o chá, o leite, os legumes, as uvas. E quando Dona Célia começou a abrir a bolsa para pagar, buscando a carteira com a calma de quem não deve nada a ninguém e tem a tarde inteira pela frente, Letícia deu um passo à frente, encostou o próprio cartão na maquininha antes que a senhora achasse o dinheiro e disse à atendente baixinho e firme que passasse tudo junto na dela. O bip soou. Aprovado, piscou a telinha em verde e sumiu tão rápido quanto tinha aparecido. Dona Célia ergueu os olhos, confusa, a mão ainda dentro da bolsa, e levou um segundo inteiro para entender que aquela moça de blusa verde que ela nem conhecia acabava de pagar as compras dela sem dizer quase nada. Minha filha, mas o que é isso? Começou a senhora, o rosto se abrindo num espanto risonho. Você não precisava, deixa que eu... E Letícia apenas balançou a cabeça de leve, com um meio sorriso torto, do jeito de quem não quer que a gentileza vire assunto, pegou seu próprio saquinho de uvas, que a atendente já havia passado, e disse só que estava tudo bem, que era uma boa tarde de sábado e que a senhora aproveitasse o chá. Depois girou nos calcanhares e foi embora depressa. Quase com pressa de fugir do próprio gesto, cruzou as portas de vidro que se abriram com um chiado e sumiu na luz alaranjada do estacionamento antes que Dona Célia conseguisse sequer perguntar o nome dela. E a senhora ficou ali parada, a cestinha na mão, o coração batendo de um jeito diferente, um sorriso bobo e largo tomando conta do rosto. Não era o valor era uma ninharia, coisa que ela nem sentiria, e não era disso que se tratava, nunca tinha sido. Dona Célia era mãe de Bernardo Amoedo, e não faltava nada a ela. Podia comprar aquele mercado inteiro e ainda sobraria. Mas justamente por isso o gesto a pegou tão fundo. Vivia cercada de gente que fazia coisas por ela, esperando algo em troca. Funcionários pagos para servir, conhecidos que sorriam por causa do sobrenome, gente que a enxergava não como Célia, mas como a mãe do dono, o degrau conveniente para chegar a outra coisa. E ali,
Numa fila de mercado de bairro em Juiz de Fora, uma moça que não fazia a menor ideia de quem ela era, que não tinha nada a ganhar, simplesmente resolvera lhe oferecer uma bondade gratuita e sumir sem cobrar nenhum obrigado. Era essa a beleza da coisa, e era isso que embaçava os olhos dela agora. Não tinha cálculo, não tinha interesse, não tinha nada além de gentileza pela gentileza, e fazia tempo demais que ninguém a tratava assim, sem segundas intenções, só por gostar de fazer o bem. Dona Célia pegou as sacolas, saiu do mercado com o sorriso ainda preso no rosto e já ia contando de cabeça a história para a família toda no almoço de domingo. Do lado de fora, encostado no carro preto estacionado meio torto na vaga mais próxima da porta, Bernardo Amoedo olhava o relógio pela terceira vez com a testa franzida. A mãe havia dito 5 minutos. Já se passavam 25. Ele tinha uma chamada às 6, um relatório inteiro para revisar antes disso, e a paciência de um homem cujo tempo era medido em blocos vendidos caro. Tinha se oferecido para mandar um funcionário resolver as compras numa passada, e a mãe rira daquela risada curta e definitiva antes de responder que fruta escolhida por outro não tem gosto de nada, que quem não aperta o próprio tomate não sabe o que come, e que ele, se quisesse mesmo ajudar, que a levasse de carro e esperasse quieto, porque não trocaria o prazer de escolher as próprias uvas por comodidade nenhuma deste mundo. Impaciente, Bernardo desencostou do carro, resmungou baixinho e caminhou em direção à entrada disposto a apressar a mãe com a delicadeza que só com ela sabia usar. Foi quando as portas de vidro se abriram e uma moça saiu, rápida, de cabeça meio baixa, blusa verde e cabelo escuro solto nos ombros, passando tão perto dele que por um instante ele sentiu o rastro leve do perfume dela, algo cítrico e limpo, sem nenhuma pretensão. Ela não o olhou. Estava concentrada em achar as chaves no fundo da bolsa, a testa vincada, o pensamento em outro lugar. E passou reto por ele, como se ele fosse parte do vidro, do concreto, do estacionamento inteiro. Atravessou entre os carros e sumiu antes que Bernardo entendesse por que tinha virado o rosto para acompanhá-la um segundo a mais do que pretendia. Ele sacudiu a cabeça, achando graça de si mesmo, um homem feito parado numa calçada de mercado, reparando em desconhecida, e entrou. Encontrou a mãe logo depois da roleta, as sacolas nos braços, e reparou na hora que havia algo diferente no rosto dela. Aquele brilho úmido nos olhos, o sorriso largo de quem recebeu uma coisa boa demais para caber no peito. Alarmado, perguntou se estava tudo bem, se tinha passado mal, se alguém a havia tratado mal. A cabeça de Bernardo, treinada para desconfiar de tudo, já corria para o pior. Mas a mãe apenas riu, segurou o braço dele e, enquanto os dois caminhavam de volta para o carro, foi contando o que tinha acabado de acontecer lá dentro. Uma moça que ela nunca tinha visto na vida, que pagou as compras dela sem pedir nada, sem dizer quase uma palavra, e foi embora antes que ela conseguisse agradecer. Bernardo ouvia meio de lado, o cético de sempre, pensando que a mãe se comovia fácil, que talvez a tal moça só quisesse aparecer, arrancar um agradecimento, quem sabe até tivesse reconhecido o sobrenome e planejasse alguma coisa depois. Mas Dona Célia, como se lesse o pensamento torto do filho, antes que ele o terminasse, apertou o braço dele e disse que não, que a moça não fazia a menor ideia de quem elas eram, que foi embora rápido demais para querer coisa nenhuma, que aquilo tinha sido gentileza pura, do tipo que ela já achava sumido do mundo e que ele, com todo aquele dinheiro e toda aquela cabeça dura, precisava reaprender que ainda existia gente boa fazendo o bem só pelo prazer de fazer. Bernardo abriu a porta do carro para a mãe, acomodou as sacolas no banco de trás e, enquanto dava a volta pelo lado do motorista, pegou-se preso num pensamento incômodo. A moça de blusa verde que passara por ele na porta.
A coincidência dos tempos batia certo demais para ser outra pessoa. Ele nem tinha visto o rosto direito, só o perfil rápido, o cabelo balançando, a concentração de quem procura chaves. E, no entanto, havia algo naquela imagem breve que ficou fincado nele, uma farpa miúda, quase imperceptível, dessas que a gente só descobre que estão ali quando encosta de novo por acaso. Ligou o carro. Ao lado, a mãe ainda falava da moça, repetia o gesto, imitava o meio sorriso discreto, dizia que ia contar aquilo para a família inteira no almoço de domingo, para a Camila, para todo mundo, porque era uma dessas coisas boas que precisam ser ditas em voz alta para não se perderem. Bernardo saiu do estacionamento em silêncio, dando razão à mãe numa coisa só. Fazia muito tempo que ele não via ninguém se emocionar tanto com tão pouco. E sem saber, sem ter como saber, guardou o rosto entrevisto da desconhecida num canto da própria memória, onde ele nem costumava mexer. Um canto que só voltaria a se abrir muitos meses depois, quando o destino, com aquela ironia miúda e paciente que lhe é peculiar, resolvesse sentar os dois frente a frente numa sala onde nenhum deles jamais esperaria reencontrar o outro. O almoço de domingo na casa dos Amoedo tinha sempre o mesmo cheiro, e era esse cheiro que Bernardo mais amava naquela casa grande demais para o pouco que ele parava nela. Frango caipira no molho pardo, arroz soltinho, couve rasgada na hora e o pão de queijo que Dona Célia insistia em assar com as próprias mãos, mesmo tendo duas cozinheiras à disposição. Era o único dia da semana em que a mesa comprida da sala de jantar se enchia, e a mãe fazia questão de que assim fosse, porque dizia que dinheiro sem família à mesa não passa de número na tela do banco. A casa ficava num condomínio alto da cidade, com vista para as montanhas que cercavam Juiz de Fora, mas por dentro, Dona Célia mantinha tudo com uma simplicidade quase teimosa. As mesmas toalhas bordadas de anos atrás, as fotos antigas nas paredes, o cheiro de café passado no coador de pano. Bernardo chegou primeiro, como sempre, de camisa sem gravata pela primeira vez na semana, e encontrou a mãe na cozinha, o avental por cima do vestido de flores, mexendo a panela e falando pelos cotovelos sobre a moça do mercado antes mesmo de ele sentar. Já eram 3 dias e ela não largava o assunto. Contava para a vizinha, contava para a comadre no telefone, contava para quem quisesse ouvir, e agora ia contar de novo à mesa, com a família reunida, porque era daquelas histórias que ela queria fixar no mundo para não deixar morrer. Camila chegou atrasada, como de costume, os óculos escuros empurrados para o alto da cabeça, o celular colado na mão, dando um beijo de leve no rosto da mãe e outro mais frio no irmão. Era a caçula, bem mais nova que Bernardo, criada num mundo já pronto e confortável que o irmão tinha ajudado a construir com anos de trabalho antes mesmo de ela nascer. Enquanto Bernardo carregava nos ombros o peso da empresa que assumira ainda jovem e fizera crescer sozinho, atravessando noites e sacrifícios que ninguém via, Camila crescera achando que o conforto era o estado natural das coisas, que dinheiro brotava e trazia dentro de si uma inquietação surda que ela mesma não sabia nomear. A sensação incômoda de ser sempre a segunda, a que veio depois, a que não construiu nada e por isso talvez não valesse tanto quanto valia o irmão aos olhos da mãe. Ninguém nunca lhe dissera isso, era importante frisar. Era uma ferida que ela mesma cavara, alimentada em silêncio ao longo dos anos, comparando-se sem parar com um irmão que ela admirava e invejava na mesma medida. Sentou-se, serviu-se de arroz e mal tinha levado o primeiro garfo à boca quando Dona Célia recomeçou a história, os olhos brilhando, a voz enfeitando cada detalhe. E a mãe contou tudo de novo, do começo. A fila, a moça de blusa verde, o cartão encostado na maquininha antes que ela achasse a carteira, o meio sorriso, o sumiço rápido pela porta de vidro. Contou com a mesma emoção da primeira vez, como se o gesto ainda estivesse acontecendo diante dela, e a cada frase parava para dizer que já não existia gente assim,
que o mundo tinha esquecido de ser gentil, que aquela moça tinha lhe devolvido uma fé que ela nem sabia que tinha perdido. Bernardo ouvia com um sorriso morno, cutucando o frango, e por um instante seus olhos se cruzaram com os da mãe, e ele quase contou que talvez tivesse visto a tal moça, que talvez fosse aquela que passou por ele na porta, mas se conteve, guardou para si, porque não saberia explicar por que aquela imagem ainda estava presa nele 3 dias depois. Havia algo de desconfortável em admitir, mesmo para si mesmo, que uma desconhecida vista de relance ocupava um canto da cabeça de um homem que se orgulhava de ter a mente sempre limpa e ordenada, focada só no que importava. Então, ficou calado, deixando a mãe brilhar sozinha na história dela. Foi Camila quem quebrou o clima. Largou o garfo com um tilintar seco no prato, revirou os olhos de um jeito que só ela sabia revirar e disse, com aquele tom cansado e ácido de quem já ouviu demais, que a mãe estava fazendo tempestade num copo d'água, que era só uma compra de mercado, 4 trocados, nada demais, e que ela mesma já tinha visto gente pagar café de estranho na padaria, sem por isso ninguém sair contando para a cidade inteira. Disse ainda com um meio riso desdenhoso que a mãe estava tão carente de assunto que transformava banalidade em milagre. Fez-se um pequeno silêncio à mesa. Dona Célia olhou para a filha sem raiva, mas com uma tristeza serena que era pior que raiva. E disse apenas que Camila não tinha entendido, que não era o valor, nunca fora o valor. Era o gesto, era o fato de alguém fazer o bem sem esperar nada. E que talvez o problema do mundo fosse exatamente esse. Gente medindo bondade em reais. Camila deu de ombros, voltou ao celular e não disse mais nada, mas por dentro fervia. Não era só implicância, era uma coisa mais funda e mais feia que ela nem admitia para si mesma. Um ciúme antigo e mesquinho que subia pela garganta dela toda vez que a mãe se derretia por alguém que não era ela, porque Camila também fazia coisas. Camila levava a mãe ao médico, resolvia pendências, lembrava dos remédios, comprava presentes caros nos aniversários e nunca, nem uma vez, a mãe tinha ficado uma semana inteira contando para a cidade o que a filha fazia. Bastou uma desconhecida qualquer pagar um pão e um chá para virar santa da história. E aquele pensamento pequeno e venenoso se instalou em Camila naquele almoço de domingo, sem que ninguém percebesse, nem ela mesma direito, ficando ali adormecido, esperando o dia em que teria com quem se ocupar. Ela terminou o almoço, mastigando a própria irritação em silêncio, sorrindo por fora quando precisava, cozinhando por dentro uma amargura que não tinha alvo, ainda não tinha, mas que, como toda amargura, cedo ou tarde acabaria encontrando um. Do outro lado da cidade, alheia a tudo aquilo, Letícia já tinha até esquecido o episódio do mercado. Para ela não fora nada demais, um gesto pequeno, do tipo que ela fazia sem pensar e não guardava na memória, porque bondade que a gente conta para si mesmo depois já perde metade da graça. A vida dela seguia no ritmo apertado de sempre. Trabalhava numa agência pequena de publicidade, ganhava razoável, dividia um apartamento apertado no centro com uma amiga de faculdade e sonhava, como todo mundo da sua idade sonha, com uma vaga melhor, num lugar maior, onde pudesse fazer o que amava sem a angústia constante de contar cada centavo até o fim do mês. Acordava cedo, pegava o ônibus lotado, entregava mais do que lhe pediam e voltava para casa exausta, muitas vezes sem tempo nem de cozinhar direito. Era boa no que fazia, disso ela tinha certeza. Tinha um olhar criativo, uma sensibilidade para as palavras e as imagens que os chefes reconheciam, mas nunca recompensavam à altura. Mas o mercado de Juiz de Fora era pequeno e as portas eram poucas. Havia meses vinha mandando currículo para todo lado, colecionando silêncios e recusas educadas, aprendendo a não criar expectativa para não se decepcionar.
Era uma moça bonita de um jeito que não dependia de esforço, a beleza natural de quem tem o rosto limpo e o olhar vivo, mas isso nunca lhe abrira porta nenhuma, e ela nem contava com isso, preferia e muito ser lembrada pelo trabalho. Os meses passaram do jeito que os meses passam quando a gente está ocupado sobrevivendo, rápidos por fora, lentos por dentro. O verão virou outono, as tardes ficaram mais curtas. O friozinho das montanhas desceu sobre a cidade e Letícia continuou mandando currículos e recebendo negativas até quase perder a esperança de vez. Foi numa dessas manhãs cinzentas, tomando café em pé na cozinha antes de sair correndo para o ponto de ônibus, que o celular vibrou com um e-mail que ela quase apagou por reflexo, achando que era mais uma recusa educada como tantas outras. Mas não era. Era uma convocação. Uma das maiores empresas da cidade, um grupo de comunicação e tecnologia que ela sabia de nome, mas nunca imaginara alcançar, chamava-a para uma entrevista presencial. Letícia leu 3 vezes para ter certeza de que era real, de que não tinha trocado o nome, de que não era engano. Era uma vaga bem acima do que ela costumava tentar, num lugar que ela achava distante demais para gente como ela, e o coração dela disparou de um jeito que fazia tempo não disparava. Respondeu confirmando na mesma hora, com os dedos meio trêmulos de animação, e passou os dias seguintes preparando-se com um cuidado quase supersticioso, ensaiando respostas na frente do espelho, escolhendo e reescolhendo a roupa, dormindo mal de ansiedade. O que ela não fazia a menor ideia, nem tinha como fazer, era de quem era o dono daquela empresa. O nome do grupo não era o sobrenome da família. Era uma marca, um nome fantasia construído anos antes, e Letícia jamais ligara uma coisa à outra. Para ela, era só a chance grande da vida, caída do céu numa manhã cinzenta de outono, e ela ia agarrá-la com unhas e dentes. Não sabia que do outro lado daquela entrevista, sentado numa cadeira de couro atrás de uma mesa de vidro, estaria o mesmo homem que passara por ela na porta de um mercado meses antes, o homem que ela sequer registrara na memória, ocupada demais procurando as chaves. Não sabia que ele era filho da senhora do cardigan bege, o milionário que a mãe tanto queria que reaprendesse a acreditar na bondade das pessoas. E não sabia, sobretudo, que aquele gesto pequeno de uma tarde de sábado tinha viajado através dos meses como uma pedra jogada num lago calmo, abrindo círculos cada vez maiores, e estava agora prestes a voltar até ela na forma mais improvável que o destino poderia inventar. Na véspera da entrevista, Letícia não conseguiu dormir direito. Ficou olhando o teto do quarto no escuro, o coração acelerado, a cabeça cheia de possibilidades e medos. Repetia mentalmente que era só mais uma entrevista, que não podia criar expectativa, que já tinha se decepcionado tantas vezes antes. Mas havia uma sensação estranha no ar, uma antecipação que ela não conseguia explicar e que não era só nervosismo, como se alguma coisa maior estivesse se preparando nos bastidores da vida dela, uma engrenagem invisível girando devagar para encaixar peças que ela nem sabia que existiam. Levantou-se de madrugada, tomou água na cozinha escura, olhou pela janela, a cidade adormecida lá embaixo, as luzes esparsas, o silêncio das ruas. E sem saber porquê, lembrou de repente da senhora do mercado, do sorriso dela, do jeito como ela tinha dito minha filha. Mas o que é isso? Uma lembrança que veio do nada e que ela achou boba, sem sentido. E afastou logo em seguida, voltando para a cama. Fechou os olhos e finalmente pegou no sono. A poucas horas dali, do outro lado da cidade, uma sala de vidro no alto de um prédio espelhado aguardava por ela. E nela, um homem que ela já cruzara sem ver. Uma família cuja história o acaso vinha, havia meses, costurando a dela ponto por ponto, sem que nenhum dos dois desconfiasse do quanto o fio já estava apertado. O prédio era de vidro espelhado e subia 15 andares acima da avenida mais movimentada de Juiz de Fora, refletindo o céu de outono como se quisesse se confundir com ele.
Letícia chegou com 40 minutos de antecedência, coisa que ela sempre fazia por medo de se atrasar, e passou metade desse tempo caminhando pela calçada do outro lado da rua, ensaiando a respiração, repetindo para si mesma que era capaz, que merecia estar ali, que não ia deixar o nervosismo estragar tudo. Vestia uma blusa clara e uma calça social que tinha comprado especialmente para a ocasião, gastando um dinheiro que não sobrava, e prendera o cabelo escuro num rabo baixo que deixava o rosto livre. Quando finalmente criou coragem e atravessou a rua, o coração batia forte, mas ela entrou de cabeça erguida, o crachá de visitante pendurado no pescoço, e subiu no elevador espelhado até o último andar, sentindo o estômago afundar a cada número que acendia. Lá em cima, uma recepcionista simpática pediu que ela aguardasse, ofereceu água, e Letícia sentou-se numa poltrona de couro macia demais, olhando pela janela imensa a cidade lá embaixo, minúscula, com suas montanhas ao fundo, e pensou que era estranho como um lugar tão alto fazia a gente se sentir ao mesmo tempo grande e pequena. Enquanto esperava, reparou no movimento silencioso e eficiente do escritório. Pessoas de crachá passando com pastas, telefones tocando abafados, um ar-condicionado que mantinha tudo numa temperatura neutra e agradável. E ela imaginou-se ali dentro, fazendo parte daquilo, chegando todas as manhãs por aquele elevador espelhado, e o pensamento lhe pareceu bom e assustador na mesma medida. Alisou a calça social pela enésima vez, conferiu de novo se o currículo impresso estava na pasta e respirou fundo quando a recepcionista finalmente lhe fez sinal de que já podia entrar. A entrevista, disseram, seria com o próprio presidente do grupo, o que era incomum para uma vaga daquele nível, mas ninguém explicou o porquê e Letícia não perguntou. Ela imaginou um homem mais velho, de cabelos brancos, dono de uma frieza corporativa, e ensaiou mentalmente como se portaria diante de alguém assim. O que ela não esperava, o que ela não tinha como esperar, era que a porta de vidro fosse se abrir e revelar um homem ainda jovem, alto, de terno escuro bem cortado, um rosto de traços firmes e olhos atentos que a fitaram no instante em que ela entrou com uma intensidade que a desconcertou. Bernardo Amoedo levantou-se para recebê-la, estendeu a mão, disse o nome dela em voz calma, e Letícia apertou aquela mão firme, sem fazer a menor ideia de que já tinha passado por aquele homem meses antes. Na porta de um mercado, ocupada demais procurando as chaves para reparar nele. Para ela, era um rosto novo, o rosto do dono da empresa, sério e imponente. E ela sentou-se na cadeira à frente da mesa de vidro, tentando controlar o tremor das mãos. Mas para Bernardo, o mundo tinha parado. No segundo em que ela cruzou a porta, ele soube. Não foi uma suspeita, nem uma semelhança vaga. Foi uma certeza súbita e completa. Como quando a gente reconhece de longe um rosto amado numa multidão. Era ela, a moça de blusa verde, a desconhecida que passara por ele naquela tarde de sábado, a mesma que ele guardara sem querer num canto da memória e que voltava agora, meses depois, sentada à sua frente, mais bonita ainda de perto do que fora de relance. A mesma beleza natural, o rosto limpo, o olhar vivo, agora tingido de um nervosismo que a deixava ainda mais humana. Bernardo teve que se esforçar para não deixar transparecer o baque. Ajeitou-se na cadeira, folheou o currículo dela por alguns segundos mais do que precisava, ganhando tempo para recompor-se, enquanto por dentro a cabeça dele girava com a improbabilidade de tudo aquilo. De todas as pessoas do mundo, de todos os currículos que chegavam à empresa, era ela quem estava ali. A moça que a mãe dele passara uma semana inteira elogiando à mesa. A prova viva, sentada a 1 metro de distância, de que a bondade que Dona Célia tanto defendia existia mesmo e tinha um rosto. Começou a entrevista pelo caminho de sempre. As perguntas técnicas, a trajetória, os projetos, e Letícia foi respondendo com uma segurança crescente, à medida que o nervosismo cedia lugar ao terreno que ela conhecia.
Falou do trabalho com paixão, mostrou que sabia do que estava falando, e Bernardo percebeu, além da beleza que o havia desarmado, uma competência real, um brilho, uma inteligência afiada que valia por si só. Ele fazia as perguntas quase no automático, impressionado com as respostas, mas a mente dele estava dividida, metade na entrevista e metade naquela coincidência absurda que ele mal continha a vontade de revelar. Segurou-se o quanto pôde, conduziu a conversa até quase o fim, e então, quando os assuntos técnicos se esgotaram e havia entre os dois aquele silêncio confortável de quem já se entendeu profissionalmente, Bernardo fechou a pasta com o currículo, apoiou os cotovelos na mesa, olhou-a nos olhos e fez a pergunta que estava entalada nele desde o instante em que ela entrara pela porta. Perguntou se ela se lembrava de uma gentileza que fizera para uma senhora num mercado alguns meses atrás. A pergunta veio tão de fora do roteiro, tão inesperada, que Letícia piscou sem entender, franziu a testa e por um instante pensou ter ouvido errado. Ele repetiu, com um meio sorriso agora se formando no canto da boca, se ela não se lembrava de ter pagado as compras de uma senhora de cabelos grisalhos numa fila de caixa numa tarde de sábado. E aí a lembrança voltou a Letícia de uma vez, aquela lembrança boba que ela nem guardara direito. E ela respondeu, ainda confusa, tateando na memória, que sim, que havia acontecido uma coisa assim, uns meses atrás. Uma senhora no mercado, mas que não entendia como ele poderia saber daquilo. Confirmou baixinho, quase envergonhada, sem saber onde aquela conversa ia dar, que fora ela mesma sim. E foi então que Bernardo disse, a voz mais baixa e mais quente do que fora a entrevista inteira, que aquela senhora era a mãe dele. Letícia ficou sem reação. O queixo dela caiu de leve e por alguns segundos ela apenas encarou aquele homem à sua frente, incapaz de conectar os fios daquela história improvável. A mãe dele, a senhora do cardigã bege, com sua cestinha de pão e chá, era a mãe do presidente daquele grupo enorme, do homem que a entrevistava para o emprego dos sonhos dela. Bernardo, vendo o espanto no rosto dela, contou o resto com uma suavidade que não combinava com a imponência do escritório. Contou que a mãe chegara em casa naquele dia transformada, que passara não uma tarde, mas uma semana inteira falando daquilo, contando para a família toda, para a cidade, para quem quisesse ouvir, que ainda existiam pessoas boas no mundo. Disse que a mãe repetia o gesto dela como quem repete uma oração, que se emocionava toda vez, e que aquilo tinha mexido com a família de um jeito que ele não sabia explicar direito. Contou, e havia nos olhos dele algo que não era mais o olhar do entrevistador, mas o olhar de um filho grato por alguém ter tratado a mãe dele com um carinho gratuito que dinheiro nenhum compra. Letícia sentiu o rosto esquentar. Não sabia o que dizer. Passou pela cabeça dela, num relâmpago, a preocupação boba de que ele pudesse achar que ela sabia de tudo aquilo, que tivesse pago as compras de propósito, sabendo quem era a senhora, que houvesse algum plano por trás. E ela quis deixar claro na hora que fora tudo por acaso, que não fazia a menor ideia. Gaguejou que não tinha sido nada, que fora só um impulso, que nem lembrava direito, que a senhora parecia tão simpática e feliz, escolhendo as coisas dela, que ela simplesmente quisera fazer aquilo sem pensar, e que ficava até sem jeito de ver tanta importância dada a um gesto tão pequeno. Disse ainda, quase pedindo desculpa, que jurava não ter reconhecido ninguém, que nem sabia quem era a senhora, nem quem era ele, e que só descobria naquele instante que as duas pessoas estavam ligadas. E era exatamente essa a naturalidade, essa ausência de qualquer cálculo, que confirmava a Bernardo tudo o que a mãe dissera. Porque uma pessoa que fizesse aquilo para aparecer teria agora o rosto radiante, aproveitando a coincidência, extraindo dela toda a vantagem possível.
E Letícia, ao contrário, parecia genuinamente constrangida, quase querendo mudar de assunto, sem a menor noção de que aquele gesto pudesse lhe render coisa alguma. Ela nem sequer conectava aquele homem à imagem de alguém que ela tivesse visto antes. Para ela, ele surgira do nada, um estranho que por acaso era filho de outra estranha. E Bernardo percebeu com uma clareza que o surpreendeu que estava diante de uma pessoa rara, do tipo que a mãe dele tanto sentia falta no mundo, e que aquela entrevista havia deixado de ser para ele uma entrevista qualquer. Ele tentou retomar a compostura profissional, mas alguma coisa tinha mudado no ar da sala, e os dois sentiram, cada um à sua maneira. Bernardo perguntou mais algumas coisas, agora com um interesse que ia além do currículo, e Letícia respondeu mais solta, mais verdadeira, contagiada por aquela reviravolta que tirara toda a rigidez do encontro. Havia entre eles, de repente, uma intimidade estranha e imediata. A intimidade de duas pessoas que descobrem estar ligadas por um fio invisível que nenhuma das duas tecera de propósito. Quando a entrevista chegou ao fim e Bernardo se levantou para acompanhá-la até a porta, ele demorou o aperto de mão 1 segundo a mais do que a formalidade pedia e disse que ela teria notícias em breve. E havia no tom dele uma promessa que ia além da vaga, embora nenhum dos dois ousasse nomear aquilo ainda. Letícia saiu do prédio espelhado com a cabeça girando. Desceu no elevador, olhando o próprio reflexo multiplicado nas paredes, sem saber direito o que tinha acabado de acontecer, se tinha ido bem na entrevista, se aquela história toda da mãe dele contava a favor ou contra ela. Sentia-se leve e confusa ao mesmo tempo, o coração ainda acelerado, e quando pisou de volta na calçada, no ar frio do fim de tarde, precisou parar um instante para respirar. Pensou na senhora do mercado, naquele sorriso, e agora dava um rosto e um nome à cena. A mãe daquele homem sério de olhos atentos. Pensou nele, no jeito como ele a olhara, e sentiu um calor no peito que preferiu não examinar de perto, porque tinha medo do que fosse encontrar. E enquanto caminhava até o ponto de ônibus, sem imaginar o que estava por vir, Letícia não sabia que, lá no alto do prédio de vidro, Bernardo Amoedo continuava parado diante da janela imensa, olhando a cidade sem ver, com o currículo dela ainda na mão e um pensamento teimoso na cabeça, o de que o destino, às vezes, tem um senso de humor muito particular, e o de que aquela moça não podia, de jeito nenhum, sair da vida dele, agora que o acaso a tinha trazido de volta. O que nenhum dos dois sabia, e o que iria, aos poucos, complicar tudo, era que a decisão de Bernardo de contratar Letícia, por mais justa e merecida que fosse, cairia como uma pedra no meio de uma casa onde havia alguém observando de longe, alguém que já vinha remoendo aquela história desde um certo almoço de domingo e que estava prestes a descobrir que a moça gentil do mercado, a tal santa que roubara uma semana inteira das atenções da mãe, acabara de pôr os pés na empresa da família. A ligação veio 3 dias depois, numa quarta-feira de manhã, e quando Letícia viu o número desconhecido na tela, quase deixou o celular tocar até o fim, por puro medo. Atendeu com a voz presa, e do outro lado uma mulher do setor de pessoal informou, com a naturalidade de quem dá esse tipo de notícia todos os dias, que ela havia sido aprovada, que a empresa gostaria de contar com ela, e passou a falar de salário, benefícios e data de início enquanto Letícia, encostada na parede da cozinha, tentava processar cada palavra sem cair no choro ali mesmo. O valor que a mulher mencionou era quase o dobro do que ela ganhava. E por um instante, Letícia achou que tinha ouvido errado. Pediu para repetir, e quando confirmaram, ela precisou sentar-se no chão frio da cozinha, o coração explodindo, rindo e chorando ao mesmo tempo, sem acreditar que finalmente, depois de meses de portas fechadas, uma tinha se aberto. E não uma porta qualquer, mas a maior de todas.
Ligou para a mãe na hora, ligou para a amiga com quem dividia o apartamento e naquela noite as duas comemoraram com uma pizza barata que teve gosto de banquete. O que Letícia não sabia, e talvez fosse melhor que não soubesse por enquanto, era que a decisão, embora inteiramente merecida pelo desempenho dela na entrevista, tinha sido tomada por Bernardo com uma rapidez que surpreendeu até o próprio setor de pessoal. Ele não precisou de segunda rodada, não pediu outras opiniões, não comparou com os demais candidatos como costumava fazer com obsessão. Bateu o martelo sozinho. E se alguém tivesse coragem de perguntar por quê, ele responderia com sinceridade que a moça era a mais qualificada, o que era verdade, mas era uma verdade que convenientemente coincidia com o desejo que ele mal admitia para si mesmo de tê-la por perto. Bernardo era um homem que se orgulhava de manter a razão sempre à frente do impulso. E por isso mesmo o incomodava perceber que, pela primeira vez em muito tempo, tinha deixado que algo além da lógica pura conduzisse uma decisão sua. Convenceu-se de que não havia nada de errado nisso, que contratar a melhor candidata era simplesmente bom senso, e enterrou fundo qualquer outra motivação, embora ela teimasse em voltar à tona sempre que ele lembrava do rosto dela do outro lado da mesa de vidro. Letícia começou numa segunda-feira, e os primeiros dias foram um turbilhão de nomes, senhas, corredores e reuniões em que ela tomava notas de tudo com o zelo de quem tem medo de decepcionar. A equipe a recebeu bem, ela era fácil de gostar, e logo se percebeu que não estava ali por sorte nem por acaso. Entregava, tinha ideias, resolvia. Mas o que mais chamava a atenção para quem observava de perto era a frequência com que o próprio presidente do grupo aparecia no setor dela. Bernardo, que raramente descia aos andares operacionais, que se comunicava com as equipes por intermediários e vivia trancado nas alturas do prédio, passou a inventar motivos para passar por ali. Uma dúvida sobre um projeto, um comentário sobre uma campanha, uma pergunta que poderia ter sido um e-mail, mas que ele preferia fazer pessoalmente, de pé, ao lado da mesa dela, demorando-se mais do que a pergunta pedia. No começo, Letícia atribuiu aquilo à cordialidade de um chefe atento, mas com o passar das semanas foi ficando difícil ignorar a maneira como ele a olhava, o cuidado que punha nas palavras, o jeito como o rosto sério dele se abria num sorriso que os funcionários juravam nunca ter visto antes. E ela, é preciso dizer, não era indiferente. Havia em Bernardo uma combinação que a desarmava. A firmeza de um homem que construíra tudo com as próprias mãos, misturada a uma delicadeza inesperada, uma capacidade de ouvir e de se importar que ela não esperava encontrar em alguém daquela posição. Ele não era arrogante como ela imaginara que seriam os homens ricos. Pelo contrário, tratava a faxineira e o diretor com a mesma consideração, lembrava do nome de todo mundo, e havia nele uma solidão discreta que ela reconhecia porque também era um pouco a dela. Os dois começaram a conversar mais, primeiro sobre trabalho, depois sobre outras coisas, e num certo fim de tarde, quando o escritório já se esvaziava, Bernardo perguntou se ela aceitaria um café, ali mesmo, na copa, sem cerimônia. E naquele café que durou muito mais do que um café deveria durar, os dois falaram da vida, das origens, dos medos. E Letícia descobriu que por trás do presidente havia um homem que perdera o pai cedo, que assumira responsabilidades pesadas jovem demais, e que carregava sob a armadura do sucesso uma vontade simples de ser visto como gente, exatamente como a mãe dele. Foi ali, entre goles de café numa copa vazia, com a cidade acendendo suas luzes na janela e o silêncio do escritório esvaziado ao redor, que os dois entenderam, sem dizer, que aquilo já não era mais só trabalho.
Bernardo contou de coisas que não contava a ninguém, do peso de ter sido, aos 20 e poucos anos, obrigado a ser o homem da casa, de como aprendera a desconfiar de todo mundo que se aproximava, porque quase sempre havia interesse por trás, e de como isso o deixara sozinho num cerco de gente. E Letícia, ouvindo aquilo, entendeu por fim por que o gesto dela no mercado tinha mexido tanto com aquela família. Numa vida cercada de segundas intenções, uma bondade sem cálculo era quase um milagre. Ela falou também de si, da mãe que criara os filhos com dificuldade e dignidade, dos sonhos que adiara, e quando os dois perceberam, já era quase noite e nenhum dos dois queria ir embora. Enquanto isso, poucos andares acima ou poucos quilômetros dali, alguém somava 2 mais 2. Camila não trabalhava na empresa em tempo integral, mas circulava por ela. Tinha uma sala, um cargo de nome pomposo e poucas atribuições reais que o irmão lhe dera mais para mantê-la ocupada e perto do que por necessidade de fato. Ainda assim, por ser da família, tinha acesso a quase tudo. Transitava por todos os setores sem que ninguém a barrasse. Entrava nas reuniões que quisesse, conhecia os sistemas internos e, sobretudo, tinha a confiança e o ouvido de gente antiga da casa que faria qualquer coisa para agradar a irmã do dono. Vivia entrando e saindo, almoçando com conhecidos, aparecendo quando lhe convinha. Foi numa dessas aparições, no meio de uma conversa de corredor, que ouviu de passagem o nome de uma contratação nova no setor de criação. Uma moça que, comentavam, tinha uma história curiosa com o presidente. Camila não deu importância no primeiro instante, mas quando uma colega mais fofoqueira detalhou a tal história, a moça que pagara as compras de uma senhora no mercado e que a senhora era Dona Célia e que agora fora parar na empresa, o sangue de Camila gelou e depois ferveu. Era ela, a santa do almoço de domingo, a desconhecida que roubara uma semana inteira das atenções da mãe, agora estava ali, dentro da empresa da família, contratada pelo próprio irmão, como se o destino tivesse resolvido esfregar aquela história na cara dela todos os dias. Camila foi até o setor de criação, com uma desculpa qualquer, só para ver com os próprios olhos, e quando finalmente localizou Letícia no meio das mesas, a moça bonita de rosto limpo, rindo de alguma coisa com um colega, à vontade, encaixada, pertencendo àquele lugar como se sempre tivesse pertencido, sentiu a inveja subir como bile. Não conseguia entender. O que aquela mulher tinha de tão especial? Pagara um pão e um chá, grande coisa. Camila fazia coisas muito maiores pela mãe e nunca fora tratada como heroína. Ela mesma, quantas vezes, não tinha resolvido problemas, pagado contas, dado presentes caríssimos, e a mãe sequer comentava. Bastava uma estranha fazer uma bobagem de mercado para virar assunto da casa inteira. E agora, além de tudo, essa mesma estranha estava dentro da empresa, provavelmente subindo depressa com o irmão dela derretido. Porque Camila, que conhecia Bernardo melhor do que ninguém, percebeu na hora, só de ver como uma funcionária qualquer estava tão à vontade e como certos boatos já corriam, que ali havia mais do que uma relação de trabalho. A descoberta transformou o incômodo difuso de Camila num alvo concreto. Antes, ela remoía uma irritação sem endereço. Agora tinha um rosto, um nome, uma pessoa em quem depositar todo aquele ressentimento acumulado. E Camila, que nunca fora de guardar as coisas para si, começou a alimentar em silêncio um plano ainda sem forma definida, movida por aquela mistura venenosa de ciúme e inveja que a corroía. Se aquela moça achava que ia entrar na vida da família assim, pela porta da frente, aplaudida por todos, contratada pelo irmão, cortejada por ele, então Camila ia se encarregar de mostrar que nem tudo eram flores. Começou pequeno, do jeito que essas coisas sempre começam. Um comentário aqui, uma insinuação ali, plantada com aparente inocência no ouvido certo.
Deixou escapar, para quem interessava, que achava estranho uma moça sem sobrenome nenhum ter sido contratada tão rápido, sem processo completo, direto pelo presidente, logo depois de uma coincidência tão conveniente com a mãe. Insinuou, sem nunca afirmar, que talvez a tal gentileza do mercado não tivesse sido tão gratuita assim, que talvez a moça soubesse muito bem quem era a senhora, que talvez tudo aquilo fosse um plano bem armado de uma oportunista esperta para se aproximar de uma família rica. Era mentira, e Camila sabia que era mentira. Ela vira a naturalidade da história. Ouvira a mãe descrever o sumiço da moça, o desinteresse, a pressa de ir embora sem esperar agradecimento. Nada daquilo combinava com o retrato de golpista que ela agora pintava. Mas a inveja tem essa capacidade perversa de reescrever os fatos ao seu gosto, e Camila foi convencendo a si mesma aos poucos de que sua versão era a verdadeira, de que estava apenas protegendo a família de uma aproveitadora, de que era a única com lucidez para enxergar o perigo, enquanto todos os outros se deixavam enganar pela carinha de anjo. Assim ela conseguia fazer o que fazia sem se sentir vilã. Ao contrário, sentindo-se quase heroína, a guardiã vigilante que ninguém reconhecia. E havia nisso, no fundo, o mesmo desejo antigo de ser vista, de ser importante, de finalmente ocupar na história da família um lugar de destaque, nem que fosse o de vilã. As insinuações começaram a circular baixinho pelos corredores, sussurradas de mesa em mesa, e embora ainda não tivessem chegado aos ouvidos de Letícia, era só questão de tempo até que o ambiente ao redor dela começasse a mudar de temperatura sem que ela entendesse por quê. Letícia, alheia a tudo, vivia seus melhores dias em muito tempo. O trabalho corria bem, ela sentia que estava crescendo, aprendendo, e havia Bernardo. Havia aquela coisa nova e delicada crescendo entre os dois, ainda sem nome, ainda cheia de cuidado, feita de cafés na copa e conversas que se estendiam, de olhares que duravam um segundo a mais, de uma vontade recíproca de estar perto que os dois ainda não tinham coragem de admitir em voz alta por causa da posição dele, do lugar dela, do que os outros pensariam. Ela não fazia ideia de que, enquanto tudo florescia, alguém regava em silêncio a semente do problema. Não sabia que uma mulher que ela nem conhecia direito, a irmã do homem por quem começava a se apaixonar, já a olhava como inimiga, já espalhava sobre ela uma versão distorcida e cruel, e já preparava, nas sombras dos corredores daquele prédio de vidro, os primeiros movimentos de um plano cujo único objetivo era atrapalhar, atrasar e, se possível, destruir a vida que Letícia começava, finalmente, a construir. E o mais amargo de tudo é que a origem de todo aquele ressentimento não era nenhuma maldade que Letícia tivesse cometido, mas justamente o contrário. Era o eco de uma bondade, de um gesto pequeno e gratuito numa tarde de sábado, que reverberava agora de um jeito que ninguém, muito menos a moça que o fizera, poderia ter previsto. Os boatos, como toda coisa venenosa, cresceram no escuro antes de aparecerem à luz. Letícia começou a notar as mudanças aos poucos, sem entender de início o que estava acontecendo. Uma colega que antes conversava com ela na copa passou a responder com secura. Um projeto que ela tinha desenvolvido do começo ao fim foi apresentado numa reunião sem que seu nome fosse mencionado. E quando ela questionou, ouviu uma explicação atravessada que não explicava nada. Arquivos que ela salvara sumiam de pastas compartilhadas. Prazos eram alterados sem que a avisassem. Informações importantes deixavam de chegar até ela por um descuido que acontecia vezes demais para ser descuido. Letícia era esperta e não demorou a perceber que aquilo não era azar nem paranoia sua. Havia uma mão movendo as peças contra ela, uma corrente subterrânea empurrando-a devagar para o fundo, e por mais que ela se esforçasse, entregasse mais, chegasse mais cedo e saísse mais tarde, o terreno sob os pés dela parecia ficar mais escorregadio a cada semana.
Houve o episódio da apresentação importante para um cliente grande, em que ela preparara tudo com semanas de antecedência e, na véspera, descobriu que fora tirada da equipe sem explicação, substituída de última hora por outra pessoa que apresentou o trabalho dela como se fosse próprio. Houve o e-mail que teria confirmado sua participação numa reunião decisiva e que, misteriosamente, nunca chegou à sua caixa de entrada, fazendo-a parecer relapsa diante dos superiores. Cada um desses episódios isolado poderia passar por acaso. Juntos, desenhavam um padrão cruel. O pior era não saber por quê. Ela não tinha feito mal a ninguém, não pisara em ninguém para chegar onde chegou. E ainda assim, colhia uma hostilidade surda que não fazia sentido. Camila era hábil no que fazia, e fazia sem sujar as próprias mãos. Nunca dava a cara à tapa, nunca dizia diretamente uma mentira que pudesse ser rastreada até ela. Operava por insinuação, por sugestão, plantando dúvidas em conversas casuais, usando a posição dela na família e a rede de contatos que tinha dentro da empresa para virar o ambiente contra Letícia de um jeito difuso e difícil de combater. Sussurrava para uma pessoa influente que a nova contratação vinha se gabando de ter o presidente na palma da mão. Comentava com outra que achava um absurdo o favoritismo, que havia gente na casa há anos, merecendo a atenção que aquela recém-chegada recebia. Inventava, com talento de quem sempre soube manipular, pequenas histórias que colocavam Letícia sob uma luz ruim, que ela era arrogante, que se achava superior, que estava só usando Bernardo como trampolim. E como as pessoas gostam de fofoca e a inveja é contagiosa, aquelas sementes germinavam sozinhas, passavam de boca em boca ganhando detalhes que Camila nem precisava fornecer. Até que Letícia estava cercada de uma antipatia coletiva cuja origem ninguém sabia apontar, mas que todos, sem perceber, ajudavam a alimentar. Por um tempo, Bernardo não notou. Estava nas alturas do prédio, absorto na gestão do grupo, e o que chegava até ele era filtrado. Mas Letícia mudou. O brilho dos primeiros dias foi cedendo lugar a uma tensão, um cansaço, uma sombra no rosto dela que ele, que a observava com o cuidado de quem se importa, acabou percebendo. Numa daquelas conversas de fim de tarde que tinham virado hábito, ele reparou que ela estava calada demais, os ombros baixos, e insistiu gentilmente para que ela lhe dissesse o que havia. Letícia relutou. Não queria parecer que estava reclamando. Não queria que ele achasse que ela usava a proximidade dos dois para conseguir vantagem, justamente porque desconfiava agora que era exatamente disso que a acusavam pelas costas. Mas Bernardo insistiu, e a preocupação verdadeira na voz dele acabou por abrir uma fresta. E Letícia contou, com a voz embargada, o que vinha vivendo. O isolamento, os projetos surrupiados, a hostilidade sem causa, a sensação horrível de estar sendo empurrada para fora de um lugar que ela tanto lutara para conquistar. Contou sem acusar ninguém, porque de fato não sabia quem estava por trás. E foi essa ausência de acusação, essa dignidade mesmo no sofrimento, que fez Bernardo sentir uma mistura de ternura e raiva que o pegou de surpresa. Ele começou a investigar discretamente, do jeito que um homem em sua posição podia investigar. Conversou com pessoas de confiança, cruzou informações, e o caminho, por mais que Camila tivesse tentado apagar as pegadas, levava sempre na mesma direção. Um nome começou a aparecer nas conversas, sempre de forma indireta, sempre com aquele cuidado de quem tem medo de falar mal de alguém poderoso, mas o suficiente para que Bernardo, que conhecia a irmã melhor do que gostaria, entendesse. Foi uma constatação amarga. Ele torceu para estar enganado, procurou outras explicações, mas o retrato foi ficando nítido demais para ser negado. Era Camila, a própria irmã.
Movida por uma inveja que ele nunca imaginara ser tão profunda, ela vinha, sistematicamente, tentando destruir a vida profissional de Letícia dentro da empresa da família. E o motivo, quando Bernardo finalmente o compreendeu, foi o mais doloroso de todos, porque não era um motivo de fora, não era ganância nem interesse. Era uma ferida de dentro de casa, um ciúme antigo da própria mãe, um ressentimento que Camila carregava havia anos e que encontrara em Letícia, injustamente, o alvo perfeito para todo o veneno acumulado. Bernardo não era homem de explosões, mas dessa vez a raiva foi difícil de conter. Chamou a irmã para conversar, a portas fechadas, na sala dele no alto do prédio. E o que começou como uma tentativa de entender virou um dos confrontos mais duros que os dois já tiveram. Camila, encurralada, primeiro negou tudo, indignada, dizendo que ele estava paranoico, que dava mais valor a uma estranha do que à própria irmã. E havia naquela acusação uma verdade torta que atingiu Bernardo, porque no fundo ele sabia que sempre fora o preferido, sempre carregara mais peso e recebera mais atenção, e que a caçula crescera à sombra disso. Mas nada daquilo justificava o que ela fizera, e ele disse isso sem meias palavras. Disse que estava envergonhado, que não reconhecia a irmã que criara quase como um pai, que uma coisa era sentir ciúme, coisa humana, e outra bem diferente era usar o poder da família para esmagar uma pessoa inocente, cujo único crime tinha sido fazer o bem. E foi aí, quando ele disse a palavra inocente, que Camila finalmente explodiu e toda a mágoa guardada por anos veio à tona de uma vez. Gritou que estava cansada de ouvir falar da santa do mercado, cansada de a mãe passar semanas elogiando o gesto de uma desconhecida, enquanto ela, a filha, fazia 1000 coisas sem nunca receber um décimo daquele reconhecimento. Perguntou com a voz embargada de choro e fúria: por que uma bobagem? Pagar umas frutas e um pão valia mais do que tudo que ela sempre fizera pela mãe e por ele. Disse que já tinha levado a mãe ao médico dezenas de vezes, resolvido problemas, cuidado de coisas que ninguém via e que ninguém nunca tinha ficado uma semana contando aquilo para a cidade. Perguntou o que aquela mulher tinha de tão especial. Que patético era tudo aquilo, que grande coisa uma gentileza qualquer. E enquanto despejava tudo isso, a voz falhando, Bernardo entendeu, pela primeira vez com clareza, que a irmã não era simplesmente má. Camila estava ferida. Havia anos. E o gesto de Letícia, sem culpa nenhuma, tinha apenas tocado numa dor que já existia, escancarado uma carência que Camila escondia até de si mesma sob a arrogância e o desdém. A vilania dela não vinha de maldade gratuita. Vinha de um lugar tão humano e tão triste que Bernardo, mesmo furioso, sentiu o coração apertar. Ele suavizou o tom então e disse à irmã a verdade que talvez ninguém tivesse tido coragem ou sensibilidade de lhe dizer antes. Disse que ela era amada, que a mãe a amava profundamente, que ele a amava, e que o fato de a mãe ter se emocionado com o gesto de uma estranha não diminuía em nada tudo o que Camila fazia. Explicou que o que tinha comovido a mãe não fora o tamanho do gesto, mas justamente o fato de vir de alguém que não devia nada, que não tinha obrigação nenhuma, enquanto o carinho de uma filha, por mais precioso, é algo que se espera, que se toma como certo. Não era competição, disse ele, nunca fora. Mas Camila tinha transformado em competição na cabeça dela uma coisa que jamais fora disputa, e nesse processo quase destruíra uma pessoa boa e, junto com ela, uma parte de si mesma. Camila ouvia, agora em silêncio, as lágrimas escorrendo, e pela primeira vez em muito tempo não tinha uma resposta ácida na ponta da língua, porque alguma coisa dentro dela, endurecida havia anos, começava a rachar.
Não foi uma reconciliação instantânea, dessas de conto de fadas. A ferida de Camila era antiga demais para cicatrizar numa única conversa, e ela saiu daquela sala confusa, envergonhada, com sentimentos revirados que levaria tempo para organizar. Mas alguma coisa fundamental tinha se movido dentro dela. Pela primeira vez, ela se viu de fora. Viu o tamanho da própria mesquinhez, e a imagem não foi agradável. Enquanto isso, num outro canto daquele mesmo dia, Letícia chegava a um ponto de exaustão. Sem saber ainda que a origem de tudo tinha sido descoberta, sem saber que Bernardo já agia para protegê-la, ela carregava sozinha o peso de meses de hostilidade e naquela noite, sentada na cama do apartamento apertado, chegou a considerar seriamente se não seria melhor desistir, pedir demissão, abrir mão da vaga dos sonhos para escapar de um ambiente que a estava adoecendo. Chorou por horas, com a sensação amarga de que tinha feito tudo certo, e mesmo assim estava perdendo, de que a vida a punia justamente por ter chegado longe demais. Pensou na mãe, no orgulho que a mãe sentira ao saber da vaga, e teve vergonha antecipada de contar que ia desistir. Pensou em Bernardo, no que crescia entre os dois, e doeu ainda mais imaginar que teria de se afastar dele para sobreviver, que talvez a proximidade dos dois fosse justamente a raiz de todo aquele ódio que ela não entendia. Sentiu-se tola por ter sonhado, ingênua por ter acreditado que uma vida melhor era possível para alguém como ela, e por um instante amaldiçoou até a própria bondade, perguntando-se se não seria mais fácil ter passado reto naquele mercado meses atrás, sem se meter, sem ajudar ninguém. Foi o momento mais baixo dela em toda a história, o fundo do poço, e ela adormeceu decidida a conversar com Bernardo no dia seguinte para comunicar sua saída. Só que o dia seguinte trazia algo que ela não esperava. Bernardo, que passara a noite igualmente sem dormir, revirando a descoberta sobre a irmã e a dor de Letícia, tomara uma decisão. Não ia deixar que a covardia da inveja destruísse uma pessoa que não merecia, nem ia permitir que o silêncio continuasse protegendo os culpados enquanto punia a inocente. Preparava-se para agir com transparência, para pôr as coisas em pratos limpos, para reparar o estrago e, mais do que isso, para finalmente dizer a Letícia, em voz alta e sem medo do que os outros pensariam, aquilo que vinha crescendo dentro dele desde o instante em que ela cruzara a porta de vidro da sala dele meses atrás. E assim, os dois adormeceram em pontos opostos da cidade, cada um decidido a uma coisa contrária. Ela a partir, ele a ficar. Um deles estava enganado sobre o dia seguinte, e nenhum dos dois sabia qual. Só o amanhecer diria de que lado a balança ia pender. E o que se decidisse naquela manhã mudaria para sempre o rumo de uma história que começara com um gesto pequeno numa tarde de sábado. Letícia chegou à empresa naquela manhã com a carta de demissão dobrada dentro da bolsa e o coração pesado como chumbo. Tinha ensaiado o que ia dizer, tinha decidido ser breve, agradecer a oportunidade e sair de cabeça erguida antes que o ambiente a quebrasse de vez. Subiu pelo elevador espelhado sem olhar o próprio reflexo. Atravessou o andar sob os olhares que já não a acolhiam e pediu para falar com Bernardo. Foi conduzida à sala dele no alto do prédio, a mesma onde tudo começara meses atrás. E ao entrar, encontrou-o de pé junto à janela imensa, esperando por ela como se soubesse que ela viria. Antes que Letícia conseguisse tirar a carta da bolsa, antes que dissesse a primeira palavra ensaiada, Bernardo pediu que ela sentasse, que o ouvisse primeiro, e havia na voz dele uma firmeza serena que a desarmou. Ela sentou-se, a carta ainda escondida, e Bernardo, em vez de se refugiar atrás da mesa de vidro, como fazia um chefe, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, perto, de igual para igual. E então ele contou tudo. Contou que sabia do que ela vinha passando havia semanas, que percebera a mudança no rosto dela, o cansaço,
o isolamento, contou que investigara em silêncio, sem alarde, e que descobrira, com muita dor, quem estava por trás de tudo. Letícia prendeu a respiração quando ele disse o nome da irmã, Camila, e por um instante não entendeu. O que ela poderia ter feito àquela mulher que mal conhecia? Bernardo explicou com uma honestidade que não poupava nem a própria família, a origem torta de tudo, o gesto do mercado, o ciúme que crescera na irmã, a ferida antiga de se sentir menos amada, e como aquele ressentimento acabara caindo sobre Letícia, que não tinha culpa nenhuma, cujo único crime fora ser gentil. Letícia ouviu tudo em silêncio, e à medida que as peças se encaixavam, uma mistura de alívio e tristeza tomou conta dela. Alívio por finalmente entender que não estava louca, que não fizera nada de errado, que a hostilidade tinha um nome e uma causa. Tristeza por descobrir que a raiz de tanto sofrimento era, no fundo, uma dor alheia, uma carência que ela involuntariamente tocara. Foi então que Bernardo disse a coisa mais importante. Disse que já tinha tomado providências para reparar cada injustiça, que os projetos surrupiados seriam devolvidos a ela publicamente, que o crédito pelo trabalho dela seria restaurado diante de todos, que o ambiente ia mudar porque ele ia fazer questão de que mudasse. Mas disse, sobretudo, que não deixaria de jeito nenhum que a covardia da inveja tirasse dele a melhor coisa que tinha lhe acontecido em anos. E aí a voz dele mudou, ficou mais baixa, mais humana, e ele olhou-a nos olhos e confessou o que vinha guardando desde o dia em que ela cruzara aquela porta, que se apaixonara por ela, não pela beleza apenas, mas pela pessoa que ela era. Aquela mulher capaz de fazer o bem sem esperar nada. Aquela que devolvera à mãe dele a fé nas pessoas e que, sem saber, tinha devolvido a ele algo parecido. Disse que passara a vida cercado de gente interessada e que com ela, pela primeira vez, não precisava desconfiar de nada. E pediu, com uma vulnerabilidade que nunca mostrara a ninguém, que ela não fosse embora, nem da empresa, nem da vida dele. Letícia ficou sem palavras. A carta de demissão continuava dobrada na bolsa, esquecida, e agora parecia pertencer a outra pessoa, a uma Letícia mais assustada e menor que ela já não era. Sentiu os olhos arderem, e quando abriu a boca para responder, o que saiu foi a verdade que ela mesma vinha escondendo de si com medo de sofrer, que também sentia aquilo, que também se apaixonara, que os cafés na copa e as conversas de fim de tarde tinham se tornado a melhor parte dos dias dela, e que a ideia de se afastar dele doía mais do que toda a hostilidade que enfrentara. Os dois se olharam num silêncio cheio, desses que dizem mais que qualquer discurso, e quando Bernardo pegou a mão dela, Letícia não a retirou. Ficaram assim, de mãos dadas na sala alta de vidro, com a cidade e as montanhas ao fundo, dois adultos que tinham demorado a ter coragem e que agora finalmente se permitiam. Não foi um beijo de cinema, foi melhor, foi verdadeiro, foi devagar, foi de quem se reconhece. Mas havia ainda uma ferida a fechar, e Letícia, para a surpresa de Bernardo, foi quem pediu para fechá-la. Disse que não queria construir nada sobre o rancor, que não conseguiria ser feliz, sabendo que uma mulher a odiava por um mal-entendido, e pediu para conversar com Camila. Bernardo hesitou, temendo por ela, mas entendeu que aquilo dizia tudo sobre a pessoa por quem ele se apaixonara, e concordou. Camila foi chamada. Entrou na sala arredia, os braços cruzados, o rosto endurecido pela defensiva, esperando um julgamento, uma humilhação, a vingança que ela mesma teria aplicado no lugar de Letícia. Mas não foi isso que encontrou. Letícia levantou-se, foi até ela e, em vez de acusação, ofereceu compreensão. Disse que sabia de tudo e que não estava ali para brigar. Disse que entendia que às vezes a gente se magoa por coisas que parecem pequenas para os outros, mas são enormes por dentro, e que ela lamentava de verdade ter sido, sem querer, o motivo de tanta dor. Camila,
que viera preparada para a guerra, não sabia o que fazer com aquela paz. A armadura que ela vestira por anos não tinha defesa contra a gentileza, e foi justamente a gentileza, de novo, a mesma que começara tudo, que a desarmou completamente. Os olhos dela se encheram d'água contra a vontade, e a voz, quando saiu, veio quebrada. Confessou o que nunca confessara a ninguém, que sempre se sentira a segunda, a que veio depois, a que não construíra nada, invisível ao lado de um irmão perfeito, sedenta de um reconhecimento da mãe que ela achava que nunca chegaria. Confessou que descontara em Letícia uma raiva que não era dela, que se envergonhava do que fizera e que não esperava perdão. E Letícia, então, fez a única coisa que fazia sentido: abraçou-a. Abraçou aquela mulher que tanto mal lhe fizera, não porque o mal não importasse, mas porque enxergou por baixo da vilania uma pessoa ferida que só precisava ser vista. E Camila, que passara a vida querendo ser vista, desabou naquele abraço de uma inimiga que virava, no instante mais improvável, a primeira pessoa a enxergá-la de verdade. Não foi mágica, e ninguém fingiu que anos de dor sumiam num abraço. Mas foi um começo real. Camila pediu desculpas a Letícia, e depois, o que custou ainda mais, procurou o irmão e a mãe para acertar o que precisava ser acertado dentro de casa. A conversa com Dona Célia, que aconteceu naquela mesma semana, foi a mais importante de todas. Quando a mãe soube de tudo, do ciúme, das sabotagens, da dor escondida da filha, não houve bronca, houve colo. Dona Célia segurou o rosto de Camila entre as mãos e disse a ela, com lágrimas nos olhos, aquilo que a filha esperara a vida inteira para ouvir: que a amava imensamente, que sempre a amara, que o carinho por uma estranha nunca fora, nem por um segundo, maior que o amor por uma filha, e que se Camila se sentira menos amada, a falha era de todos eles por não terem dito com clareza o que sentiam. Mãe e filha choraram abraçadas, e uma ferida que vinha de longe, feita de silêncios acumulados por anos, começou finalmente a cicatrizar com a única coisa capaz de fechá-la: as palavras ditas na hora certa, aquelas que ninguém tinha tido coragem de dizer antes. E foi Dona Célia, claro, quem fez a ponte final. Quando soube que a moça do mercado, a tal santa que ela elogiara por uma semana inteira, era a mesma Letícia por quem o filho se apaixonara, a senhora quase não coube em si de emoção. O destino, ela disse rindo e chorando, tinha um jeito próprio de arrumar as coisas. E ela sempre soubera, desde aquela tarde de sábado, que uma pessoa que faz o bem daquele jeito só podia trazer coisa boa para a vida de quem a cercava. Fez questão de conhecer Letícia como se deve, não mais numa fila de caixa, mas à mesa da sua casa no almoço de domingo, com o frango caipira e o pão de queijo assado com as próprias mãos. E quando Letícia chegou àquela casa pela primeira vez, recebida como se já fosse da família, e Dona Célia a reconheceu e a abraçou apertado, dizendo baixinho no ouvido dela que nunca esquecera, que carregara aquela gentileza no peito todos aqueles meses, Letícia entendeu, enfim, a dimensão do que um gesto pequeno pode fazer quando é verdadeiro. Ali estavam todos reunidos. Bernardo ao lado dela de mão dada, Camila do outro lado da mesa com um sorriso ainda tímido mas sincero, Dona Célia à cabeceira, radiante. E a cena tinha exatamente aquilo que a senhora sempre defendera: gente de verdade, sem interesse, junto por afeto. O tempo que se seguiu foi de reconstrução, e reconstrução leva tempo. Bernardo cumpriu a palavra. Numa reunião com toda a equipe, sem citar culpados para não expor a irmã além do necessário, deixou claro diante de todos quais projetos tinham sido de Letícia desde o começo, e reconheceu o trabalho dela com uma firmeza que não deixava margem à dúvida. Mas a confiança das pessoas não voltou num único discurso. Alguns colegas, envergonhados por terem alimentado a fofoca sem saber da verdade, aproximaram-se aos poucos, meio sem jeito. Outros levaram semanas para largar a antipatia que tinham nutrido.
Letícia teve de reconquistar terreno com paciência, provando de novo, entrega após entrega, aquilo que já provara uma vez. E foi justamente essa recuperação lenta e honesta, sem atalhos, que acabou lhe dando um respeito muito mais sólido do que o brilho fácil dos primeiros dias. Ao fim de alguns meses, ela não apenas tinha permanecido na empresa como florescera nela, respeitada não pela proximidade com o presidente, mas pelo que sempre fora capaz de fazer. O namoro dela com Bernardo, que já não precisava se esconder de ninguém, cresceu no ritmo tranquilo de duas pessoas que sabiam o que tinham, e ele, o homem que aprendera a desconfiar de todos, redescobriu com ela o prazer esquecido de confiar. Camila, aos poucos, virou outra pessoa, não da noite para o dia, mas de verdade, com o esforço honesto de quem decidiu deixar de ser refém da própria mágoa. Aproximou-se de Letícia de um jeito que ninguém teria previsto. E as duas, que começaram como inimigas, terminaram amigas, dessas raras que se forjam justamente porque atravessaram o fogo juntas. E Camila descobriu que ser vista não dependia de competir com ninguém, mas de se abrir e se deixar amar, e que sempre houvera, esperando por ela, um lugar na família que ela mesma se recusara a ocupar. Não demorou muito para que, num sábado de tarde, como aquele em que tudo começara, Bernardo levasse Letícia de volta ao mesmo mercado de bairro. Sem explicar porquê, comprou um pão francês ainda quente, uma caixinha de chá e um cacho de uvas, os mesmos itens da cesta da mãe naquele dia distante, e entregou a sacola nas mãos dela com um sorriso. Foi ali, entre as prateleiras simples de um mercado comum, longe de qualquer luxo, no exato lugar onde a bondade dela mudara, sem que ela soubesse o rumo de tantas vidas, que ele pediu Letícia em casamento. Não houve plateia, não houve espetáculo, houve só os dois, e o cheiro de pão quente e a verdade de um amor que nascera do mais improvável dos gestos. Letícia disse sim entre lágrimas e risos. E quando saíram juntos pela porta de vidro, de mãos dadas, o sino de plástico tilintou às suas costas, como um pequeno sino de festa. E assim aquela história, que começara com uma moça que pagou a conta de uma senhora sem dizer nada e foi embora achando que nunca mais veria ninguém, terminava do jeito que só as coisas verdadeiras terminam. Com todos, enfim, em paz. E com a prova viva e feliz de que uma única gentileza, oferecida sem esperar nada em troca, pode voltar multiplicada em amor por caminhos que ninguém jamais poderia imaginar.